Boa noite, meninas. Como eu havia prometido, a gente vai falar hoje sobre retenção, que é uma das coisas que geralmente mais me perguntam. A pergunta geralmente é: quanto tempo dura? Então, a gente está falando aí da retenção. O que acontece? Eu sempre falo que a retenção, ela é 50% de minha responsabilidade, ou seja, de responsabilidade da sua lash design, e 50% é de sua responsabilidade. Então, vamos explicar melhor esses 50%. Então, vamos lá. Quando eu menciono que 50% é de minha responsabilidade, isso vai entrar o tipo de produto que eu utilizo, a qualidade dos produtos que eu utilizo, se os produtos são reconhecidos pela Anvisa ou não, o ambiente onde que eu estou fazendo a extensão de cílios, ele está um ambiente adequado. Vamos lá. Então, vou falar dos 50% que é de minha responsabilidade. O que acontece? Para fazer a acoplagem dos cílios, eu utilizo um adesivo. Esse adesivo, ele existe uma temperatura e uma umidade adequada para que ele seja utilizado. Então, existem diversos tipos de adesivo no mercado. A maioria deles necessita que a umidade esteja entre 40% e 60%. Por isso, geralmente, utilizamos o ar-condicionado para controlar essa umidade, que nem sempre ela nos ajuda. Então, a gente utiliza o ar-condicionado para estar ali controlando essa umidade e usamos um medidor para poder estar verificando sempre se essa umidade está de acordo com o que a gente necessita. O outro ponto são os produtos que a gente utiliza, tanto os cílios como o adesivo que a gente utiliza, que é a colinha. Então, assim, a gente precisa utilizar produtos de qualidade para que essa retenção seja feita adequadamente, para que essa duração dessa extensão seja o mais longo possível. E o que acontece? Na hora de escolher esse adesivo, ele tem as semanas que ele vai durar. Tem alguns adesivos que são 5 semanas, tem alguns adesivos que são de 5 a 7 semanas. E isso varia de acordo com... Aí entra uma outra parte que não é de nossa responsabilidade, que é o natural do nosso organismo, que é o ciclo de vida do pelo da cliente. Todos nós, né, temos o ciclo de vida dos nossos pelos. Temos as fases do nosso pelo. Então, a gente tem aí a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. Aí você vai me falar, que é isso que você está falando? Isso é a fase onde que o pelo cresce, né? Onde que o pelo está em crescimento, a gente chama eles de fios baby. Então, assim, são fios que são mais sensíveis, são fios que estão começando a crescer. Então, ele tem mais uma sensibilidade. Então, eu não posso estar acoplando fio nele. Ok. A segunda fase é a fase catágena, onde que a gente é o fio ideal, onde que a gente faz a acoplagem. E aí, vem a fase telógena, que é o que nos interessa aqui. O que acontece nessa fase? Essa fase é onde o pelo, ele já teve um ciclo de vida e ele está ali pronto para poder cair. E o que acontece? A gente não consegue saber se um pelo tá para cair ou não. Então, ele vai estar lá bonitinho no lugar e a gente acaba fazendo a acoplagem do fio nele. Como ele já está um fio que o ciclo de vida dele já está finalizando, dali pode ser com 2, com 3, com 5 dias, com 6 dias, ele pode simplesmente cair. Não foi porque foi acoplado um fio nele, foi porque o ciclo de vida dele já havia acabado. Então aí a gente encerra essa parte sobre o ciclo de vida dos pelos e voltamos para falar dos adesivos. Então voltamos a falar dos adesivos. Existe então um período onde que esse adesivo me garante essa acoplagem, que geralmente varia entre 5 e 7 semanas. Diante disso, existem outros fatores que vão influenciar na minha retenção. Então, o que acontece? Eu preciso fazer uma boa higienização dos cílios na hora de fazer essa extensão.
Então, na hora que a cliente está aqui na minha marca, eu faço toda essa higienização, todo esse cuidado com os cílios aqui. Só que esse cuidado não é só aqui comigo, ele precisa ser praticado todos os dias pela cliente. Mas a minha parte dos 50% é fazer ele aqui no estúdio. Diante disso, todas essas técnicas que eu ofereço aqui no meu estúdio, eu geralmente dou até 20 dias para as clientes fazerem as manutenções. Algumas clientes fazem com mais ou com menos. O que acontece? A técnica influencia muito na durabilidade dos cílios. A curvatura, porque na hora de acoplar tem todo um cuidado, cada cílio é diferente. Então essa parte mais técnica, eu quem faço aqui no estúdio e avalio se vai ser melhor para aquela cliente, para o tipo de hábito de vida que ela tem. Então a gente escolhe a técnica. Quando a gente vem falar agora dos 50% de responsabilidade da cliente, a gente vai falar, por exemplo, da higienização. Então é necessário fazer uma higienização diária. Se possível, lavar pelo menos 2 vezes ao dia. O que acontece? Tem muitas clientes que ficam com medo de lavar os cílios, porque acham que vai cair. E nessa falta de lavar os cílios, nessa falta de higienização, é que causa a queda dos cílios. Ou seja, a retenção diminui, porque os cílios ficam oleosos, os cílios ficam sujos. E o que acontece? Os nossos cílios, eles acumulam muita sujeira, muita poeira. Primeiro tem o nosso próprio suor, que vai estar ali eliminando, né, gordura do nosso organismo e vai estar deixando esses cílios oleosos. Depois a gente tem as poeiras externas, que vão acumulando, vão assentando. Então, assim, durante o dia, durante a sua rotina, eles vão sujar muito. Então é necessário, geralmente eu peço para lavar pelo menos pela manhã e à noite. E tá sempre me perguntando quando acontecer alguma coisa, quando não souber higienizar. Então eu sempre fico à disposição das clientes para que elas tirem todas as dúvidas. Então esse é um dos pontos mais importantes, higienização dos cílios. Não tem como ter retenção se não tiver higienização. Isso é muito importante. Quando a gente vem falar agora dos 50% de responsabilidade da cliente, a gente vai falar, por exemplo, da higienização. Então, é necessário fazer uma higienização diária. Se possível, lavar pelo menos 2 vezes ao dia. O que acontece? Tem muitas clientes que ficam com medo de lavar os cílios, porque acham que vai cair. E nessa falta de lavar os cílios, nessa falta de higienização, é que causa a queda dos cílios. Ou seja, a retenção diminui, porque os cílios ficam oleosos, os cílios ficam sujos. E o que acontece? Os nossos cílios, eles acumulam muita sujeira, muita poeira. Primeiro tem o nosso próprio suor, que vai estar ali eliminando, né, gordura do nosso organismo e vai estar deixando esses cílios oleosos. Depois a gente tem as poeiras externas, que vão acumulando, vão assentando. Então, assim, durante o dia, durante a sua rotina, eles vão sujar muito. Então é necessário, geralmente eu peço para lavar pelo menos pela manhã e à noite. E tá sempre me perguntando quando acontecer alguma coisa, quando não souber higienizar. Então eu sempre fico à disposição das clientes para que elas tirem todas as dúvidas. Então esse é um dos pontos mais importantes, higienização dos cílios. Não tem como ter retenção se não tiver higienização. Isso é muito importante. Então é isso, falar de retenção é falar dos cuidados que a Lash Design precisa ter e também falar dos cuidados que a cliente precisa ter. Aqui no estúdio eu tenho diversas situações onde que tem cliente que utilizando os mesmos fios, utilizando o mesmo adesivo, a mesma técnica, tem cliente que tem uma retenção maravilhosa, que chega aqui com 25 dias com cílios maravilhosos, higienizado, sem sujeira, sem excessos de maquiagem que fica ali, restos de maquiagens que ficam. Então, e tem clientes que chegam aqui com cílios completamente sujo.
Então, assim, dá mais um trabalho para poder estar higienizando e sempre oleosos. Então, eu sempre falo para ela, higieniza seus cílios melhor, porque senão vai causar essa diminuição nesse tempo de retenção. E aí, infelizmente, é uma área onde que eu não posso, é uma parte onde que eu não posso influenciar. Eu preciso orientar, mas requer cuidados da cliente. E aí, dentro desses cuidados da retenção, são aqueles cuidados que a gente sempre envia para as clientes. A gente sempre fala, sempre posta, sempre manda a mensaginha falando dos cuidados que precisam ter. Não usar rímel, não usar demaquilante bifásico, aqueles que é com óleo. Não se aproximar de sauna, não entrar em sauna, né? Não utilizar banhos quentes. São várias coisinhas que elas precisam estar observando para que tenha uma boa retenção. Então é isso, hoje falamos sobre retenção, espero que vocês gostem, espero que tenham assistido até o final e alguma dúvida, qualquer dúvida pode estar me enviando que eu vou estar respondendo para vocês, será um prazer responder para vocês.